Graças e paz, queridos. Louvado seja Deus pela tua vida, porque você está aqui mais uma vez, para que nós possamos estar falando da palavra de Deus. E eu queria falar hoje com você sobre um tema que é de assumirmos o controle. Existem áreas da nossa vida que nós precisamos assumir o controle, que nós precisamos tomar a frente, que nós temos que ter algumas posturas no sentido de dar direção. Caso contrário, estas áreas da nossa vida vão ficar desgovernadas. É como um carro que de repente colocam você no banco do motorista. Se você não colocar as mãos no volante e dar a direção a esse carro, assumir o controle dele, ele vai ficar desgovernado. E as chances desse carro sofrer um acidente são muito grandes. De igual forma é na nossa vida também. Se nós não tomarmos a frente de algumas situações na nossa vida, elas vão ficar desgovernadas e nós podemos sofrer graves consequências também. E não adianta, muitas vezes, nós olharmos para o lado, esperando que alguém assuma o controle de algumas áreas da nossa vida por nós. Tem áreas da nossa vida que nós temos que assumir o controle. Nós temos que dar a direção. Não adianta nós esperarmos que algumas áreas da nossa vida se resolvam sozinhas. Se nós não assumirmos o controle dessas áreas, as coisas não vão se resolver. E mais, muitas vezes nós temos que fazer isso quanto antes, assumir o controle de algumas áreas da nossa vida o quanto antes, porque se nós esperarmos o tempo passar, muitas vezes pode ser tarde querer assumir o controle de algumas áreas da nossa vida. E a Bíblia, ela nos diz pelo menos vários conselhos práticos de áreas da nossa vida que nós temos que assumir o controle, que nós temos que tomar alguma posição, dar a direção para algumas áreas da nossa vida. E eu queria falar aqui com você hoje pelo menos 2 desses conselhos práticos que a Bíblia nos traz a respeito de assumir o controle da nossa vida. Pelo menos 2 áreas da nossa vida. A primeira delas está mais numa dimensão coletiva, aonde a Bíblia nos aconselha que nós tenhamos o controle da nossa família. Deixa eu dizer algo a você que está vendo esse vídeo aqui hoje, que você precisa assumir o controle da sua casa, da sua família. Essa é uma área na sua vida que, se você não assumir o controle, se você não tomar a frente, a sua casa vai ficar desgovernada. E eu quero me dirigir especialmente a você que é pai e a você que é mãe, para que você possa assumir o controle da sua família, da sua casa, especialmente da vida dos seus filhos. Caso contrário, você vai viver um desgoverno dentro da sua própria casa. E existe um texto na Bíblia que nos dá uma direção muito clara daquilo que nós devemos fazer para assumir o controle da nossa casa e da nossa família. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 5 e o versículo 8. Livro de 1 Timóteo, capítulo 5 e o versículo 8. E diz assim o texto: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Veja que esse texto é um texto muito forte. E ele diz que aquele que não tem cuidado dos seus, imagino que esteja falando de pessoas próximas a você, e aí ele diz principalmente os da sua família. Se você não tem tido cuidado
das pessoas próximas a você e especialmente da sua família, diz que você então negou a fé, dando a entender que está integrado à nossa fé a responsabilidade de cuidarmos e cuidarmos bem dos nossos e principalmente aqueles que são da nossa família. E se a gente assim o faz, estamos negando a fé. Se nós não temos o cuidado necessário com a nossa família, nós estamos negando a fé. E somos pior do que o infiel, diz assim o texto. Veja que o texto ele está dizendo para que nós tenhamos o cuidado. Quando é que eu e você vamos assumir o controle da nossa família, da nossa casa? É quando nós temos cuidado por ela. Quando nós assumimos o controle através ou por meio do cuidado. É preciso cuidar e cuidar bem da nossa família. Só assim nós estaremos assumindo o controle dela. O controle da nossa casa vem através do cuidado. E eu quero falar, como já disse, especialmente a você que é pai e mãe, nos dias de hoje, que é preciso que você assuma o controle da sua casa, através do cuidado que você tem que ter para com os seus filhos. Seja eles de que idade for, sejam crianças, adolescentes ou jovens, é preciso que você tenha o cuidado pelos seus filhos. É preciso que você assuma o controle da sua casa, tendo o cuidado por eles necessário. O cuidado ele pode vir de diferentes maneiras, ele é bem amplo. Essa palavra cuidado, ela é genérica e pode ser bem ampla. E você pode entender como cuidado, como várias coisas que você inclusive já faz. Como por exemplo, você pode estar aí dando alimento para os seus filhos. Esse é um cuidado. Isso é legítimo, isso é muito bom. Talvez você tenha dado vestes, roupas para os seus filhos, não deixando faltar as vestes, as roupas para o seu filho também, além do alimento. Isso também é um cuidado, é positivo, é válido, é muito bom. É necessário que você tenha esse cuidado com os seus filhos. Talvez você também já tenha tido o cuidado de reservar aos seus filhos um tempo, e não só um tempo qualquer, mas um tempo de qualidade, aonde você escuta, aonde você está presente, brincando e muitas vezes conversando com os seus filhos. Enfim, esse é um outro cuidado que nós podemos ter, e ele é válido e ele é muito importante para a vida dos nossos filhos. Mas eu quero falar e tratar com você especificamente aqui hoje de um cuidado que está muito em voga nos nossos dias de hoje, que é necessário, que é monitorar as influências que os nossos filhos recebem. Será que você tem tido o cuidado ou assumido o controle da sua casa, monitorando o tipo de influência que os seus filhos estão recebendo? Veja que antigamente, quando nós, ou os pais, os nossos pais da geração passada, eles precisavam ter um cuidado a respeito das influências que nós recebíamos, eles simplesmente monitoravam o tempo que nós ficávamos fora de casa, dando limites. Olha, quando for determinada hora, você já volte para casa, eu não quero você na rua. As influências que os nossos filhos recebiam eram estáticas, elas ficavam lá fora, na rua. Elas ficavam muitas vezes apenas na escola ou na casa dos amigos. Então, antigamente os pais se preocupavam mais em saber quais eram os amigos dos seus filhos, conhecendo os pais desses amigos, conhecendo então que tipo de influência os seus filhos receberiam. Esse era o cuidado. Era dessa maneira que se assumia o controle da sua casa antigamente. Mas hoje os tempos mudaram, e deixa eu dizer a você que talvez muitas vezes não se apercebeu. A influência para os nossos filhos, ela não está mais lá fora. Ela está dentro da nossa casa, através da internet. Com o advento da internet, a expansão da tecnologia, hoje as influências,
elas deixaram de estar estáticas, paradas aí fora e entraram para dentro da nossa casa através de um smartphone, através de um computador, através de uma Smart TV, aonde você tem programas online, aonde você tem canais na internet com diversos conteúdos e variados à disposição do seu filho, influenciando os seus filhos. Então, hoje, como é que nós vamos assumir o controle da nossa casa de maneira efetiva e que Deus quer que nós o façamos? É continuar sim monitorando os nossos filhos, mas não se iludir achando que porque ele está dentro de casa ele está seguro. Não, ele está dentro da sua casa, mas o mundo entrou para dentro da sua casa também através da internet, e você, se quer ter o controle da sua casa, dos seus filhos, cuidando bem deles, precisa monitorar o tipo de influência que os seus filhos estão recebendo dentro da sua casa através da internet. Você só vai ter o controle efetivo da sua casa, dos seus filhos, se você sentar do lado dos seus filhos e começar a se interessar pelo tipo de conteúdo que ele está assistindo, pelo tipo de amizade que ele está tendo nas redes sociais, quais são as influências que ele tem recebido, os programas online que ele tem assistido, o que tem entrado para dentro da sua casa através da internet, qual é o tipo de influência digital que os seus filhos têm recebido. Essa é que é a pergunta. E nós vamos muitas vezes ter o controle da nossa casa, cuidando bem dos nossos filhos, se nós começarmos a colocar limites virtuais para os nossos filhos. E quando eu falo de limites virtuais, eu não falo só do tempo, mas eu falo do conteúdo que ele está absorvendo. Comece a policiar melhor isso, a ter essa preocupação, porque a Bíblia está nos garantindo e falando de maneira muito direta, que se nós não temos o cuidado da nossa família, nós estamos negando a fé. Muitas vezes a gente está tão preocupado em estar orando, lendo a Bíblia, e muitas vezes a gente é cheio do Espírito Santo, fala em novas línguas, e muitas vezes a gente sente a presença de Deus, lê a Bíblia, está fervoroso na presença de Deus, mas estamos ali deixando de ter o cuidado necessário com os nossos filhos. Achamos que porque eles estão em casa estão seguros. A Bíblia está dizendo a você, olha, não precisa existir um cuidado, senão você vai estar negando a fé. Não adianta orar, não adianta ler a Bíblia, não adianta estar fervoroso na presença de Deus e deixar de ter o cuidado necessário com a tua casa e a tua família, porque se assim você o faz, você está negando a fé. É parte integrante da sua fé o cuidado com a sua família, e hoje esse cuidado precisa ser virtual, ele está modernizado. Então abra os seus olhos. Deus está abrindo os seus olhos para esse fato, para que você possa então começar a ter este tipo de cuidado com os seus filhos, assumir o controle da sua casa. Se você não tomar a frente dessa situação, ninguém mais vai fazer por você. Você que é pai, você que é mãe, se vocês não tomarem a frente, se vocês não assumirem o controle nesta área da vida de vocês, que são o cuidado que vocês precisam ter com os vossos filhos, ninguém mais fará. E amanhã pode ser tarde, porque eles vão crescendo e eles vão recebendo essas influências que estão dentro da sua casa, pela internet, e se você não assumir o controle o quanto antes, amanhã ou depois pode ser tarde. Então é preciso que você abra os seus olhos hoje, assuma o controle da sua casa e do cuidado com os seus filhos hoje. Não deixe para amanhã. Comece a monitorar, comece a sentar do lado dos seus filhos, se interessar pelo que eles estão interessados, pelo que eles estão vendo. Comece a perguntar aquilo que eles estão vendo, jogando, brincando na internet, e comece então a ter o controle da sua casa e da sua família. Deus quer cada vez mais uma família forte. Deus quer cada vez mais homens e mulheres que tenham o controle da sua casa e da sua família. Abra os seus olhos.
e deixe Deus te dar a sabedoria, a direção necessária para assumir o controle da sua casa. Deus quer isso para nós. Deus quer isso para a minha vida e para a sua vida também. Esse é um controle que nós temos que ter em uma área da nossa vida que está numa dimensão mais coletiva, porque diz respeito à nossa família. Mas existe também outros conselhos na Bíblia para que nós venhamos assumir o controle em algumas áreas da nossa vida. E entre eles eu queria falar apenas mais um que está numa dimensão mais individual, que diz respeito a nós mesmos, que é o controle que nós temos que ter do nosso interior. Nós somos seres que temos uma interioridade. O que é isso, pastor? Nós temos em nós pensamentos, sentimentos que brotam do nosso interior e que eles vão formar o nosso caráter, ditando o nosso jeito de ser, moldando o nosso estilo de vida. Tudo isso vem do nosso interior, valores que nós vamos absorver para dentro de nós, como homens e mulheres. E muitas vezes nós não assumimos o controle da nossa interioridade. Muitas vezes nós não tomamos posturas com relação ao nosso interior, ao que ele está recebendo de valores. E então o nosso interior começa a se encher de valores, pensamentos, sentimentos, que vão muitas vezes estarem desgovernados, tudo porque nós não assumimos o controle do nosso interior. E vamos ficando cada vez mais homens e mulheres desgovernados de dentro para fora. Tem muita gente por aí desgovernada interiormente. Pessoas que estão cheias de invejas, cheias de sentimentos que estão cada vez mais perversos dentro de si, com raiva, ódio. Cada vez mais nós vemos pessoas desgovernadas, que não sabem domar a sua língua, que não têm domínio próprio, com sentimentos no seu interior que são cada vez mais perversos. Tudo porque o seu interior está desgovernado, porque ela não assumiu o controle da sua interioridade. E é por isso que Jesus diz em Marcos capítulo 7, 21, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, homicídios, os frutos da avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males, diz Jesus, procedem de dentro do homem e é o que o contamina. Então, outro conselho que a Bíblia nos dá a respeito de assumir o controle é do nosso interior, para não deixar que ele chegue nesse nível, com essa lista que Jesus deu aqui de coisas horríveis e que vem do nosso interior. Isso vem de um interior desgovernado, capaz de produzir a pior das maldades, a pior das dissoluções. Tudo porque o homem não assume o controle do seu interior. Aí você me pergunta, como que eu posso de maneira prática assumir o controle do meu interior? Não deixar que essas coisas elas nasçam dentro de mim. Como que eu assumo o controle do meu interior, pastor? Talvez seja essa a sua pergunta. E eu respondo a você com um texto bíblico, onde Jesus diz em Mateus capítulo 6 e o versículo 22. Abra lá, Mateus capítulo 6 e o versículo 22. Diz assim o texto, que Jesus diz o seguinte: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? Veja que Jesus está nos dando já aqui um conselho muito prático. Veja que ele está dizendo o seguinte, que os olhos, é por meio deles
que nós vamos fazer com que todo o nosso corpo, todo o nosso ser, toda a nossa interioridade, seja boa ou má, dependendo para onde nós olharmos, para o que nós estamos deixando entrar para o nosso interior através dos nossos olhos. Os nossos olhos é que vão dizer aquilo que nós vamos colocar para dentro de nós. Se eu vejo muita coisa ruim, todo o meu corpo, diz Jesus, todo o meu ser será ruim. Se eu vejo coisas boas, se os meus olhos são coisas que eu tenho colocado em coisas boas, todo o meu corpo terá luz. Jesus está querendo dizer aqui que nós temos que assumir o controle do nosso interior, policiando cada vez mais as coisas que nós estamos vendo. Para onde você está olhando? Quais têm sido as tuas influências? Se o teu olho, se o teu olhar, as coisas que você está vendo são ruins, todo o teu corpo será ruim. Ou seja, todo o teu ser será ruim. Então nós precisamos cada vez mais policiar as coisas que nós estamos vendo. Jesus está sendo bem claro aqui, que é através dos nossos olhos, se eles forem bons. Então, comece a policiar mais as coisas que você está vendo. Porque se os teus olhos são ruins, todo o teu interior será ruim. É interessante a palavra corpo, que aqui é usada no grego, ela significa somar, que um dos seus significados é o corpo social e ético de uma pessoa. Então quando ele diz, se o teu olho for ruim, todo o teu corpo, ou seja, todo o teu conjunto de éticas, os teus princípios e valores serão ruins também. Por isso há necessidade de você começar a policiar mais as coisas que você vê. Assuma o controle da sua interioridade. Direcione o teu olhar cada vez mais para coisas boas. É por isso que Jesus diz que aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Porque quem crê em Jesus vai olhar cada vez mais para Jesus, para as coisas do reino de Deus. E quanto mais você olha para as coisas do reino de Deus, mais os teus olhos serão bons e todo o teu corpo será bom. Todos os teus conjuntos de valores, toda a tua ética, todos os teus princípios e valores, toda a tua interioridade será boa. Tudo porque você está tomando cuidado, assumindo o controle das coisas que você vê, do teu olhar, do teu dia a dia, para as coisas que você tem visto e deixado entrar no teu interior. Assuma o controle da tua vida. Deus está dizendo hoje a você, assuma o controle da tua vida. Deus está dizendo hoje a você, comece pela tua casa. Comece assumindo o controle na educação dos seus filhos, olhando cada vez mais para as influências digitais que eles estão recebendo. Assuma o controle da tua interioridade. Sentimentos que você tem e não deveria ter. Coisas que estão dentro de você que precisam ser resolvidas. Sentimentos ruins, que talvez façam parte até dessa lista que Jesus falou aqui, que eu li para você. Coisas que você precisa mudar. Assuma o controle da tua interioridade, daquilo que nasce nela. Comece a filtrar as coisas que você vê. E Deus com certeza vai fluir cada vez mais na tua vida. Amém, amados? Que você possa ter essa palavra no teu coração. Que ela venha encher a tua vida e que você possa se conduzir por ela e que Deus venha abençoar cada vez mais você e a sua família. Amém? Se você foi abençoado, curta esse vídeo e se você puder também, compartilhe ele com as pessoas que você sabe que vão ser abençoadas também. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para que você possa receber as notificações daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, e até a próxima.